O Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, já está há mais de uma década sem vencer a Liga dos Campeões. E hoje nós vamos assumir o desafio de reconstruir o Barça durante 2 temporadas com 4 grandes objetivos. O primeiro deles é fazer o Barça voltar a vencer uma Liga dos Campeões, o grande sonho da torcida. O segundo, temos que terminar essas 2 temporadas com mais títulos nacionais do que o rival Real Madrid. O terceiro, isso tudo tem que ser feito com muito equilíbrio nas nossas contas, porque o Barcelona passa por uma situação delicada financeiramente. O time virou a temporada com um déficit de 17 milhões de euros e por isso nosso objetivo é terminar com pelo menos esse valor no caixa no final da temporada. E quarto, fazer o Lamine Yamal, craque do Barça, o melhor jogador do mundo dentro desse período. No elenco do Barça nós temos jogadores de nível mundial, como o Pedri, que fez uma última temporada incrível, Lamine Yamal, cotado para ser um dos melhores do mundo por muito tempo, e o Rafinha, que na minha opinião foi o melhor do mundo na temporada passada. Nomes como Lewandowski, Koundé e Frenkie de Jong também incrementam um elenco recheado de craques, mas que também tem seus problemas. Ter Stegen está em litígio com o time, ninguém sabe se continua. Szczesny já é um goleiro bem mais velho. Araújo não é tão querido pela torcida, além de algumas posições em que existe falta de opções no elenco. O time de saída para o Barcelona é esse aqui que vocês estão vendo, numa formação de quase um 4-3-3, que tem um trio ofensivo que realmente é de dar inveja para qualquer elenco europeu, com Lamine Yamal, Lewandowski lá na frente e o Rafinha. Mas nós sabemos muito bem que o Lewandowski não é mais nenhum garoto, então por isso nós vamos focar as nossas buscas em um futuro substituto, assim como também um zagueiro de elite, por conta de uma eminente saída do Araújo, bem como buscar evoluir e dar minutagem ao Juan Garcia, que chegou para ser o titular aqui na posição de goleiro. Bem, já se preparando para nossa meta de tentar transformar o Yamal em melhor do mundo, a gente vai mudar a posição dele para ponta direita, porque se você não sabe, o IFC não permite que um jogador que não seja do ataque ganhe esse prêmio. Como MD ou meia direita, o Yamal não iria ganhar nunca, então. Bem, isso irá exigir que a gente mude um pouquinho a estrutura do Barcelona, saindo de um 4-2-3-1 para um 4-3-3 mais, digamos, puro, com 2 pontas ofensivos. Isso vai fazer também com que o Rafinha vire ponta. Enquanto isso, no mercado de transferências, o Bayern desistiu de contratar o Stegen pelo preço que a gente pediu, mas o Manchester aceitou e acho que é uma boa para eles que estão precisando de goleiro. Dessa forma, nos livramos então do nosso primeiro jogador, digamos, insatisfeito com o clube, e ainda fizemos um bom caixa de quase 30 milhões de euros. Juan Garcia passa a ser nosso titular em definitivo, e eu vi que a maior necessidade que nós teremos, portanto, será realmente nesse miolo de zaga. O nome do Upamecano do Bayern de Munique me pareceu ser o mais interessante, principalmente pelo fato de a gente conseguir negociar abaixo do valor de mercado por conta de ser o último ano de contrato. O fato do Hansi Flick ser ex-técnico do Bayern também facilita as negociações e nós chegamos a um acordo. O Upamecano topou 4 anos de contrato e já foi apresentado ao clube para ser o novo zagueirão do Barcelona. Por ele nós pagamos 52 milhões e 500 mil euros. Enquanto isso, muita gente abordava o Rafinha como o Manchester City e o Chelsea, mas o Barcelona tem culhões para manter esse tipo de jogador e a gente não vai vender. Até o PSG mostrou que era verdade as especulações e mandou uma proposta irrecusável pelo Yamal, que eu acabei recusando. Enfim, a hipocrisia. Até que ao avançar alguns dias na nossa simulação, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida no IFC. Nosso orçamento teve um salto de 60 milhões de euros por conta de sócios torcedores do mais absoluto nada, meu amigo. Olha isso. Apareceram mais uns 40 milhões no orçamento da gente aqui. Que loucura é essa, cara? Esse dia tá estranho, hein, Barcelona? É uma cilada, amigo. Vou usar não. Enquanto isso, a gente foi recebendo algumas propostas de empréstimo e tivemos a audácia do Real Madrid, nosso rival, ter tentado levar nosso lateral. Nananina não. No fim das contas, emprestamos Tony Fernandes para o Palermo, Guilherme Fernandes, deve ser irmão dele, não é possível, para o Randers FC, Drew para o Caçipassa e o Bardghia a gente vai olhar mais de perto no Raio Vallecano. A grande dúvida que fica é, qual será o impacto de tirarmos o capitão do time, Araújo, que já vinha em uma certa desavença com o clube também, para encaixar o Upamecano, que é titular absoluto, claro. O Baci também é um jogador que eu quero desenvolver, então deve ser o titular do time na temporada. Chegou a hora então da gente simular a primeira parte dessa temporada. Vamos ver como é que o time vai sair até o meio dela. E nessa primeira temporada, Yamal ainda não, mas Lewandowski tá na disputa da bola de ouro. No entanto, numa reviravolta épica, a premiação foi vencida pelo Haaland. Que é isso? Dessa forma nós chegamos até a janela de inverno e ela já começou com um plot twist. Enquanto a gente esperava que o Araújo fosse pedir pra sair, não, ele ficou de boa. Foi o Eric Garcia que não tancou mais o time, perdeu espaço, pediu pra sair e foi vendido, agora joga no Manchester City. Mas a gente obteve um bom lucro de 30 milhões. Quem também deixou o time foi o Lewandowski, que vai jogar no Fulham a partir da próxima temporada. Então na prática ele não deixou, vai deixar. Ao chegar no meio da temporada, nós nos encontramos numa situação onde nós estamos a 9 pontos do líder Real Madrid. Ou seja, o título da La Liga vai ser bem difícil da gente conquistar.
A saída da gente garantir pelo menos um pode ser a Supercopa da Espanha. Na semifinal a gente eliminou o Bilbao por 3-1 e agora a gente avança para enfrentar o Atlético de Madrid, um dos nossos grandes rivais na grande final. Time preparado e a gente vai buscar o nosso primeiro troféu nacional aqui com o Barça e veio com gols de Rafinha. O Cubarsí foi expulso, meu amigo. Mas quem abriu o placar foi o Julián Álvares, né? E no finzinho o Lewandowski faz o gol aí, já vai tendo aquela contagem regressiva pro Levan. E assim a gente já garante nosso primeiro título nacional. Tudo bem que esse daqui é aquele mais assim, mais ou menos, né? Mas deixa isso baixo. Enquanto isso, na Champions League nós avançamos de forma espetacular na fase de liga. É isso, Barcelona não me ilude não, cara. Líder com 8 jogos, 8 vitórias. O time passou disparado em primeiro, assim como foi também na última temporada, vamos combinar. Agora não pode dar aquela pipocada na reta final, né? Tendo em vista a saída do Lewandowski, nossa meta para essa janela foi reforçar a posição de atacante. Só que dessa vez com um perfil completamente diferente para a função. Fomos atrás de um jovem que pudesse evoluir e se tornar um jogador muito interessante a longo prazo pra gente também. Ele também não chega pra ser titular e nem pra brigar pela titularidade, mas vem pra compor elenco e ser uma peça útil. Lozek, por 34 milhões vindo diretamente do Hoffenheim, foi o escolhido. É um atleta de 23 anos com características de um atacante de área e que pode ser bastante útil a longo prazo pro Barça. A gente vai começar esse projeto de rejuvenescimento do ataque do time. Assim, portanto, fica o nosso elenco para a segunda parte da temporada. Veremos então do que eles serão capazes. Muito bem, nós vamos chegando no final da temporada e teremos mais uma chance, mais uma vez, contra o Atlético de Madrid de conquistar mais um troféu nacional. Nosso time fez uma grande Copa do Rei, eliminando o Deportivo La Coruña por 2-1 nos 16avos. Depois a gente avançou contra a Real Sociedade e meteu 4-1. Nas quartas de final a gente sofreu, mas passou pelo Racing Club nos pênaltis por 5-4. E nas semifinais a gente pegou o Sevilla e meteu 4-1. O Real Madrid conseguiu a façanha de cair pro Elche ainda nas quartas, vai vendo. Teremos então a chance de abrir 2-0 na disputa de títulos nacionais contra eles, né? E quis o destino que o Upamecano se quebrasse pra final e o Araújo, tão questionado, fosse o nosso titular. Partimos para a simulação então em busca de mais um título e veio! Barcelona vence por 3-1. Lamine Yamal faz o gol, o Pedri faz o segundo, eles diminuem com Álvares e a gente fecha o placar com Rafinha. Dobradinhas de Copa então pra gente e olha, vou dizer, o time até deu uma melhorada na reta final de liga também e vamos ter disputa. E na reta final da temporada nós crescemos bastante e de maneira histórica nós vencemos o Real Madrid num dos últimos jogos por 2-0. Com isso, a gente engatou uma sequência incrível depois do título da Copa. E além de perder pra gente, o Real Madrid tropeçou em casa na última rodada contra o Atlético Bilbao. Os caras pipocaram, meus amigos. E nós conseguimos vencer o título na última rodada. E aí eu te pergunto, como? Eu não faço ideia. Brincadeira, foi pelos confrontos diretos. Porque vocês podem notar que todos os números dessa temporada foram iguais. Isso é inacreditável, cara. De saldo de gols a número de vitórias. Impressionante, campanhas quase iguais. A gente teve o melhor ataque da competição, inclusive. Com isso, nosso Barcelona conquista nada menos que 3 títulos nacionais logo de cara e abre uma larga vantagem nessa nossa meta. Lewandowski se despede do time com 19 gols, sendo o terceiro colocado na artilharia ao lado do Rafinha. E o brasileiro foi também o líder de assistências, o Yamal fez 9. Rafinha foi também o mais bem colocado da gente na artilharia da Copa do Rei, com 4 gols marcados. Mas infelizmente eles não conseguiram repetir o feito na Champions, onde a gente eliminou na primeira fase que disputamos de mata-mata o Galatasaray por 4-1 no agregado, ganhando os 2 jogos. Só que nas quartas de final tem sempre aquela pedra no sapato chamada PSG, né, cara? Mais uma vez, Barcelona acaba caindo por 5-3 pro Paris Saint-Germain e foi eliminado já nas quartas. Péssima campanha de Champions League, altamente decepcionante. No fim, mais inacreditável ainda, nós tivemos o Tottenham vencendo o Paris por 4-3 na grande final. Por essa você não esperava. E o Lewandowski se despediu em grande estilo, com 8 gols marcados. Acho que ele vai se dar bem atuando na Premier League. Ele encerrou a temporada com 30 gols e foi o artilheiro do nosso time. Em segundo veio o Rafinha com 28 e em terceiro o Lamine Yamal com 18. Já nas assistências, o Rafinha foi líder com 17, seguido de Baldé, Pedri e Yamal. Fica então o questionamento, será, manos, que a gente pode ter um bola de ouro que não seja o Yamal? Apesar de que o Yamal tecnicamente dispara pra 94 de overall, velho. O Pedri vem com 92 e Rafinha 90. O time já é absurdamente forte, mas precisa mostrar isso em campo, principalmente na Champions. Eu não tô gostando do que eu tô vendo por enquanto. No término da temporada, nós conseguimos guardar 68 milhões.
São aqueles 17 mais os 40 que apareceram do nada aqui, que a gente não ia gastar, obviamente. E ainda ficou uma boa sobra aí, a gente guardou mais dinheiro do que precisava. Então, nosso objetivo foi cumprido, agora temos que se preocupar com os outros 3. E assim a gente desfila em carro aberto no final do ano com uma tríplice coroa nacional. No entanto, todo mundo sabe que a taça que a gente quer ver nesse ônibus é outra. Vamos para a segunda temporada. Iniciamos então a nossa segunda temporada de Barça, com a saída do Lewandowski confirmada. E mais de 150 milhões livres pra gente gastar em caixa. É claro que a nossa primeira contratação da temporada seria o novo nome pro nosso ataque. E o escolhido foi Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, que custou nada menos que 100 milhões de euros aos nossos cofres, mas vem no auge da carreira, jogando muita bola por lá e com certeza vai ser uma ótima alternativa ao Lewandowski, que vai ser um baita atacante. Nós aproveitamos para fazer ainda mais grana com uma venda gigantesca. O Dani Olmo recebeu uma oferta irrecusável dessa vez, né, cara? Quase 100 milhões de euros e a gente aceitou, mano. 100 milhões no Olmo, os caras tão malucos. Mas a negociação mais inacreditável ainda estava por vir, porque uma notícia chocou a torcida do Barcelona. O Real Madrid ativou a cláusula do Koundé, mas ele foi fiel e disse pra gente que tem o interesse de renovar e ficar. Então a gente renovou com ele e impediu que ele se tornasse o Figo 2.0. E pra substituir Dani Olmo, a gente tinha que trazer um verdadeiro craque, com um jogador completo, experiente e que possa agregar muito ao nosso time. Bruno Fernandes é o nome. Pagando apenas 58 milhões, um valor bem abaixo do valor de mercado, porque ele tá entrando no último ano de contrato. A gente contrata o cracaço da seleção portuguesa e do Manchester United. Jogador que, na minha opinião, é um upgrade na posição, cara. Por mais que o Dani Olmo seja um pouquinho mais jovem, pô, o Bruno Fernandes tá um nível acima, vamos combinar, né? Deem as boas-vindas, então, ao novo armador do Barcelona. As coisas começaram a ficar interessantes para essa segunda temporada. A gente também garantiu a saída por empréstimo de Aaron Jakobski, que foi aí para a equipe do Osasuna, nosso goleirão. O Joffrey Turientes foi aí pro Sporting, lateral esquerdo. E o Coaching saiu por empréstimo para o Cádiz. Vendemos o goleiro Astralaga para o Casaspo em definitivo. E o Ansu Fati finalmente vai dar adeus à prisão do Barcelona que se tornou para ele, né, cara? E vai jogar na Roma. E ainda fechamos a janela com mais uma contratação, o ponta direito Kun, que veio diretamente aí do Como, da Itália. A gente pagou 30 milhões por ele. Essa posição de ponta direito faltava para incrementar o nosso elenco, a gente não tinha ainda um jogador que fizesse ela. Com isso, temos uma subida de nível no nosso banco de reservas, assim como no time titular também, com o Fernandes assumindo a titularidade. Fora, é claro, o nosso novo homem-gol. Agora vamos simular a temporada e ver como vai se sair esse novo Barcelona. Eu estou com boas expectativas. E saiu a lista dos indicados à Bola de Ouro nessa segunda temporada, com Lamine Yamal aparecendo pela primeira vez. Ele tá junto com Haaland, Mbappé e Rafinha. Será que nós conseguiremos bater o nosso objetivo? A resposta é sim, meus amigos. Lamine Yamal vence o prêmio de melhor jogador do mundo, depois de ter batido na trave na vida real na temporada passada. Nessa temporada, depois do Barça ter vencido tudo na Espanha, Yamal foi o protagonista e venceu o prêmio de melhor jogador do mundo. Aqui entre nós, mesmo com Rafinha tendo números melhores de novo, né? Mas a gente consegue então bater um dos nossos objetivos, dar uma bola de ouro ao Yamal, e aconteceu já na segunda temporada. E nós chegamos no meio da temporada com a chance de conquistar mais uma Supercopa. Na semifinal a gente eliminou o Athletic Bilbao por 2-0, e agora teremos pela frente um El Clássico. Esse é um confronto direto pra gente atingir o objetivo de conquistar mais títulos nacionais que o Real Madrid, porque se a gente vencer esse, não tem mais como eles alcançar. E olha que o time deles tem algumas novidades interessantes, como o Musiala ali no meio, e o Bellingham e o Rodrigo no banco. Mas o nosso Barcelona vem forte, vamos pra cima em busca de mais um troféu nacional e perdemos. Vixe Maria, galera, aí deu ruim. Musiala, Carreiras marcaram pro Real Madrid, a gente marcou com o Koundé. Nesse momento nós temos um 3-1 nessa disputa. O Real Madrid não pode ganhar os outros dois. Mas nós temos uma notícia boa, estamos na briga pelo título do Campeonato Espanhol a 5 pontos do líder, que é, surpreendentemente, o Athletic Bilbao. E o Real Madrid tá bem pra trás nessa disputa, pelo menos por enquanto. A gente já sabe que na temporada passada a gente surpreendeu, né? Então tem que ficar de olho ainda no Real. Já na Copa do Rei, nós passamos pelo Las Palmas na primeira fase por 3-0, eliminamos o Eibar por 2-1 na fase seguinte, e olha só, o Real Madrid perdeu pro Sevilha. Isso quer dizer que eles não alcançam mais a gente nos títulos nacionais, portanto, temos mais um objetivo batido. Bem, nós estamos nas quartas de final, não temos nada a ver com isso, vamos tentar vencer mais um troféu por aqui, a gente pega o Osasuna. Enquanto na Champions League nós fizemos uma campanha muito boa, não foram as 8 vitórias da temporada passada, mas foram 5, com 2 empates e apenas uma derrota, a gente avança em terceiro e vai direto para as oitavas de final. Já na janela de transferências nós perdemos 2 jogadores, infelizmente, Ferran Torres e Chesney não quiseram continuar com a gente e vão deixar o clube.
Por isso, a primeira contratação que nós vamos fazer é justamente para suprir essa futura vaga do Ferran Torres. A gente foi em busca de um jogador com características semelhantes, que tivesse uma boa qualidade com a bola no pé, com a bola parada e que fosse promissor. Antonito Cordeiro, do Newcastle. Velho conhecido da galera aqui do canal que acompanhou nossa última série do modo carreira, foi o escolhido para ser a nova contratação para a ponta esquerda para compor o elenco do nosso Barcelona. Ele custou 14 milhões e 300 mil euros e foi um investimento barato. Nós precisamos também ir atrás de um novo lateral direito, e Andrés Garcia do Aston Villa tem todas as características que a gente precisa para um cara nessa função. Nós pagamos 13 milhões por ele, o que também tornou uma contratação relativamente barata. A gente teve que fazer mais com menos, a gente só tinha uns 50 milhões em caixa e trouxemos um novo jogador para a posição. E por fim, mais não menos importante, fechamos com o zagueiro brasileiro Otávio, que estava no Paris FC, para ser o novo quarto zagueiro, digamos assim, do nosso time. Por 20 milhões de euros, ele foi a maior contratação dessa janela. Todos foram jogadores para compor o nosso elenco e deixar ele ainda mais recheado de opções pra gente encarar a reta final, que deve ser decisiva pro nosso Barcelona. Já que o time titular tá praticamente pronto e é muito competitivo, vamos nessa em busca do título da Champions, que é o que nos falta. E vamos chegando no final da temporada, onde nós tivemos, sim, mais uma oportunidade de vencer um título nacional. Isso porque o nosso time passou pelo Osasuna nas quartas de final da Copa do Rei por 3-1 e eliminou nas semis o Atlético de Madrid por 3-2 no agregado. Faremos a final então contra o Valência. O Barça pode se isolar como o maior campeão nacional dos últimos tempos aí, se conseguir a vitória contra esse time do Valência. É importante a gente tentar, até porque dificilmente a La Liga vai vir, né? Então seria interessante uma copinha do Rei aqui pra nós. Partimos pro jogo com força máxima e tem título pro Barça. Com gols de Rafinha, eles empataram com o Diego Lopes, mas Frenkie de Jong, que nem é de fazer tanto gol assim, foi lá e fez o gol do título. Com isso a gente conquista 2 títulos de Copa do Rei em 2 temporadas. Nada mal, né? Ainda tivemos o Rafinha na lista de artilharia com 3 gols marcados, junto com o próprio Yamal. E nas assistências, o De Jong foi o líder, além de ter feito o gol do título. Então, acho que ele foi o melhor do time nessa competição. Bem, nós chegamos ao final dessa segunda e última temporada, onde nós tivemos o melhor jogador do campeonato, que foi Rafinha. Nessa temporada não fugiu o prêmio dele. E o brasileiro foi eleito de novo o melhor jogador de La Liga. Porém, apesar do título individual, o da competição não veio porque ficou nas mãos do Atlético Bilbao, que fez uma temporada sinistra. Os caras terminaram com 94 pontos, e a gente fez até uma boa campanha, se recuperou bem e terminou com 88, 28 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, mas não teve como pará-los, apesar de termos aí ótimos números. O Rafinha foi o artilheiro isolado do campeonato com 27 gols marcados, enquanto nas assistências Yamal com 10 e Pedri com 9 foram os destaques da gente. Mas agora vamos ao que interessa, a última das nossas metas que ainda falta, a Champions League. Nas oitavas de final, nosso time enfrentou o gigante Milan e conseguiu 2 vitórias contra o Rossoneri, passando por 4-1. Avançamos até as quartas, onde nós enfrentamos o surpreendente Galatasaray, mas não demos chance para eles e vencemos os turcos por 5-2 no agregado. E aí avançamos até as semifinais, onde nós tivemos a nossa vingança contra o Paris. A gente venceu tanto em casa quanto fora e garantiu a nossa vaga na grande final. Esse jogo será contra o Bayer Leverkusen, que conseguiu montar um time bem interessante, mesmo depois dos desmanches que eles tiveram nas temporadas recentes. Nós teremos 2 desfalques, inclusive, para essa partida. Um deles o De Jong, onde nós teremos o Gavi como titular, e outro Araújo, que se recupera de lesão, onde o Otávio tranquilamente poderá ser esse substituto. Depois de 2 temporadas de reconstrução e o Barcelona ter conquistado todos os seus principais objetivos, chegou a hora então de tentar ver a equipe blaugrana vencer uma Liga dos Campeões depois de 10 anos. Vamos embora, porque agora é hora de tentar descobrir novamente a Europa. É a hora da final da Champions League. Bruno Fernandes brecou e soltou um passe excelente pro Yamal fazer o primeiro e um belo chute. Nosso camisa 10 já começa mitando e faz 1-0 logo no início. Com ótima assistência da nossa contratação, o Bruno Fernandes, que mudou de patamar o meio-campo desse Barcelona. Mas responde a equipe alemã, que empata o jogo com Patrick Schick, chutando cruzado ali, fazendo 1-1. Bola vem no chão, Yamal encontra o Rafinha. Linda a bola do Rafinha. Bruno Fernandes na área, o cruzamento pro Pedri. Nossa senhora, que defesa faz o goleiro. Bruno Fernandes é um ótimo cobrador de bola parada. Vamos ver aqui no capricho, com Dé. Eu não entendi nada. Boa jogada. Bruno Fernandes limpou. Que bolão do Bruno Fernandes. Guirassy para fazer o gol. Belo gol do Barcelona, Guirassy, nosso novo camisa 9, fazendo mais um com outra assistência do Bruno Fernandes, cara. Encaixou como uma luva no nosso time. E o Guirassy mostra porque ele é um artilheiro nato, domina e já fuzila pro fundo do gol sem chance pro goleiro.
Boa chegada deles. E definitivamente a gente não tá conseguindo marcar o Patrick Schick, cara. Ele faz mais um contra a gente e de novo praticamente sozinho. Vamos ver agora, porque o Yamal não só ataca, ele também rouba a bola. Bruno Fernandes mais uma vez. Guirassy para fazer mais um com calma, com tranquilidade, com categoria. Ele pede calma porque ele sabe o que faz. Guirassy põe o Barça de Hans Flick de novo à frente, com mais uma assistência do Bruno Fernandes, um hat-trick de assistência do português, impressionante. Agora com a perna canhota. Essa foi a nossa deixa para mexer no time, deixar ele um pouco mais rápido e com uma marcação um pouco mais cerrada no meio campo. Por isso a gente vai com o Casador de volante, o Yamal desce para fazer a meiuca e pelo lado direito entra o descansado Kun. Lá na frente, Losec será o escolhido. Além do Otávio, que dará um sangue novo no lugar aqui do Cubarsí. Traz o jogador deles, a batida do Schick, a hat-trick aqui não, porque tem Juan Garcia, rapaz. Baldé fica com ela, Otávio para lançar. Linda bola do nosso zagueiro. Linda jogada do Rafinha, deixando sentado o marcador. Vai embora, cara. Tem espaço. Lá na área tem, ele cruza. Losec de biquinho. Pegou o goleiro, velho. São as últimas jogadas. Agora a gente só precisa fechar direitinho o time, cara. Eles vão apelar para a bola aérea. Upamecano, meu zagueiro, tirou. E aqui acabou! O Barcelona vence a Liga dos Campeões depois de mais de 10 anos. E nós coroamos a reconstrução desse super clube com o troféu europeu dos sonhos pro torcedor. O Upamecano, que caiu muito bem com a camisa catalã, diga-se de passagem, foi o responsável por levantar a tão sonhada orelhuda para o Barça. E a gente, dessa forma, atinge o nosso último objetivo pendente do Reconstruindo, transformando ele num sucesso total. Comenta aqui qual foi o melhor jogador dessa história. Vamos ver agora nos números. Na artilharia da Champions, Guirassy foi o mais bem colocado da gente, com 8 gols marcados. O líder foi Osimhen do Galatasaray. Já nas assistências não teve pra ninguém. O cara meteu um hat-trick de assistências, mano. Bruno Fernandes espetacular, 7 passes pra gol. Rafinha esteve na lista em segundo com 5. E precisamos falar sobre o Rafinha, porque nas duas temporadas ele foi um dos artilheiros do time. Dessa vez ele marcou 36 gols na temporada. Lamine Yamal foi o líder de assistências com 15, seguido do De Jong, que teve uma grande participação nesse segundo ano, e também o Bruno Fernandes. Guirassy foi um dos artilheiros com 29 gols marcados, mas, na minha opinião, pelo menos em números, o Rafinha de fato foi o melhor jogador desse nosso Reconstruindo. Apesar de, claro, o Yamal na prática ter sido bola de ouro, claro, também. Não é pra menos, ele chega a 95 e foi o melhor do jogador do time. O Pedro ainda conseguiu bater ali 94, o Rafinha chega a 91, Juan Garcia 90, provando que foi uma grande contratação do Barça, e o Condé 90. O curioso é que todos os jogadores que atingiram 90 ou mais já estavam aqui no time, o que mostra a força desse time do Barcelona. Mas é de se destacar também o Guirassy, que chega a 88 e substitui de fato o Lewandowski, e o Upamecano, que se torna um zagueiro excelente, ao lado do Bruno Fernandes também, que foi outra contratação assertiva. Jogadores como Cubarsí, Gavi e Losec também tiveram uma evolução bacana e se tornaram bem úteis ao time. Agora eu quero ouvir de vocês quem é o próximo time que você quer ver no Reconstruindo aqui do canal. Não esquece também de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e se não for inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Nós vamos ter muito conteúdo legal. Também sugiro para vocês conferirem um vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela agora, que eu tenho certeza que você vai se divertir. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Valeu e fui!